Bom, então dando continuidade, agora nós passamos para a discussão sobre densidade de partículas. Então, densidade, qualquer densidade, quando a gente fala densidade, está falando de uma quantidade de massa em um determinado volume. Então, essa é a definição lá da física, que a física dá para a densidade. Então, quando a gente fala em densidade do solo, por exemplo, ou densidade de partículas, é a quantidade de partículas ou de solo em um determinado espaço. Aqui vejam que a gente está falando de densidade de partículas, depois a gente vai falar em densidade do solo. Então, quando a gente fala em densidade de partículas, a gente está falando quanto de partículas de solo ela cabe em um determinado volume. E a densidade de partículas ela está ligada basicamente à composição mineral do solo. Então, a gente já vai ver no próximo slide a distinção de densidade de partícula para a densidade do solo. Então, quando a gente está falando de densidade de partículas, a gente está falando da natureza das partículas que compõem esse solo. Então, ela não é afetada pelo espaço poroso, pela textura e nem pela estrutura do solo. Então, isso é importante. Então, a densidade de partícula ela é inerente ao tipo de partícula que ocorre no solo. Então, ela não vai ser afetada por sistema de manejo, ela não vai ser a estrutura do solo pode ser modificada, que não vai alterar a densidade de partículas. Um solo pode ser compactado, menos compactado, não altera a densidade de partículas, mas altera a densidade do solo. Então, a gente já vamos vendo, prestando atenção aqui para a gente fazer a distinção para a densidade do solo adiante. É importante, a gente vai usar isso em cálculos lá nas aulas práticas, é importante entender que a densidade de partículas, para a maioria dos solos, ela está em 2,6 a 2,75. Então, aqui nos nossos solos a gente pode usar 2,6 para efeitos de cálculo, não vai ter muito impacto nos exercícios que a gente for fazer, que precisar desse valor de densidade de partículas. Então, ela vai variar, claro, solos que têm alguns argilominerais com alta densidade, como muito óxido de ferro, ele pode ir para, ou alguns outros tipos de óxido, também tem uma densidade muito alta, ele pode chegar um pouco maior que 3 gramas por centímetro cúbico. Ou então, solos que têm um alto conteúdo de matéria orgânica, como organossolo, a gente pode ter valores bem menores do que esses de referência aqui, que pode ser até menor do que 1 gramas por centímetro cúbico. Mas isso são valores mais extremos aqui, então só para ter uma ideia de quanto pode variar isso. Mas para os solos mais comuns, mais frequentemente encontrados e que a gente trabalha, esses aqui são valores que estão dentro desse intervalo aqui. Dificilmente vocês vão trabalhar ou vão encontrar ou vão precisar de valores mais próximos disso, a não ser algum caso bem mais específico. Então vejam, aquilo que a gente falou foi densidade de partículas. Agora, quando a gente falar em densidade do solo, aí a gente está falando de massa de solo por unidade de volume de solo seco. Então aqui sim, a compactação, por exemplo, o adensamento do solo, a modificação da estrutura do solo, ela afeta a densidade do solo, mas não a densidade de partículas. Isso é importante que vocês entendam. Aqui uma faixa de densidade do solo. Então, vamos pegar aqui uns valores extremos, só para a gente ter uma ideia. Concreto, por exemplo, ele vai ter uma densidade de em torno de quase 2,5 megagramas por metro cúbico. Quando a gente falar, então madeira, vamos lá, madeira de pinheiro, por exemplo, a gente está falando de 0,5 megagramas por metro cúbico. Madeira de carvalho, uma madeira mais dura, fazer quanto que é reto esse risco, mais ou menos 0,8 megagramas por metro cúbico. E aqui a gente tem vários outros materiais. Se a gente pegar um solo de floresta, por exemplo, eles talvez estejam nessa faixa aqui, mais ou menos. Então, solos de floresta vão estar aí 0,7, 0,8 a 1,2. Vai ser a densidade dos solos de floresta que nós temos por aqui, solos que nunca foram utilizados.
se nós pegarmos alguns solos bem mais compactados, ou solos, por exemplo, de lavoura, eles já podem estar numa densidade maior. Eles podem vir aqui uma densidade de 1,3, 1,5, quase 2 a densidade de solos, então 2 seria um solo já bem compactado. Aqui, para tentar deixar um pouco mais claro também o que é densidade de partícula e densidade do solo, vamos imaginar que a gente tenha um cubo, então de novo voltando para o cubo, né? Vamos imaginar que a gente tem um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então isso aqui seria um cubo de 1 metro cúbico, né? Então 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade. Seria 1 metro cúbico. Quando nós pegamos esse cubo, então nós temos o volume dele conhecido, 1 metro cúbico, e nós temos 1,33 megagramas, ou seja, 1,33 toneladas ou 1.330 quilos nesse 1 metro cúbico de solo. Então isso aqui vai ser um solo com uma densidade de 1,33 megagramas por metro cúbico. Essa é a densidade do solo, porque a gente está considerando toda a massa do solo dentro desse volume aqui. Então imagina que a gente foi lá no campo, tirou uma amostra e esse foi o valor. Então uma amostra que a gente chama de não deformada ou amostra indeformada. A densidade de partículas, imagine que a gente pegasse essa mesma amostra, só que a gente excluísse todo o espaço que tem entre essas partículas. Então toda aquela estrutura, a gente compactasse toda ela, então nós teríamos essa mesma massa, 1,33 megagramas, ocupando um volume muito menor. Então imaginem que a gente tivesse uma máquina lá para imprensar esse solo aqui, compactar ele e expulsar e tirar tudo que fizesse todas as partículas se encostar umas nas outras assim, e não ficasse nenhum espaço entre elas. Então a gente teria só a massa dos sólidos, então desprezando tudo aquilo ali, o que não é sólido, todo o espaço poroso que tem ali, e nós teríamos só o volume dos sólidos, ou seja, só o volume ocupado pela parte sólida de fato do solo. Então a gente diminui bastante esse espaço aqui. Então a gente tem a mesma massa de solo ocupando um espaço menor. Quando a gente faz essa conta, a mesma massa ocupando um espaço menor, nós temos a densidade de partícula, então aproximadamente 2,66 megagramas por metro cúbico. Então acho que talvez com essa figura aqui, comparado lado a lado, a gente consegue ter uma ideia melhor da distinção entre densidade do solo e densidade de partículas. Bom, aqui uma relação então com a densidade do solo, então o raciocínio basicamente é o seguinte: quanto maior o espaço poroso em um determinado volume, menor será a densidade. Essa é a própria definição de densidade, já nos mostra isso, massa sobre o volume. Então, por isso, se a gente aplicar os tamanhos de partículas para isso, a gente vai ver que os solos argilosos geralmente possuem densidade menor que os solos arenosos. Por quê? Porque essas partículas de argila, elas se organizam em unidades porosas. Então, lembram o tamanho que tem? Então, imagine que isso aqui é uma partícula de argila. Lembram que a argila é muito maior... uma partícula de areia. Um grão de areia. Imaginem que essa areia aqui, o que tem aqui no meio? Não tem nada de espaço poroso, né? Ela é só areia. Então, vamos dizer que isso aqui fosse quartzo, então tudo isso aqui é sólido, né? Não tem nem espaço aéreo aqui no meio. Não vou pintar tudo, mas... não existe espaço aqui no meio dessa partícula. Ela é um sólido. Quando a gente pega um volume aproximadamente igual, só que formado por argila, o que vai acontecer? Isso é uma argila, isso é uma argila, isso é uma argila, isso é uma argila, isso... Lembra que a argila é bem menor, né? Isso é uma argila, isso é uma argila, isso é argila. Então vai ter um monte de espaço poroso ali no meio daquelas argilas. Então por isso eles vão ter, para o mesmo volume, vai ter uma massa menor de argila e consequentemente vai ter também uma densidade menor. O manejo, então, é bem comum, principalmente em solos
em solos que são cultivados, seja para um povoamento florestal, seja para uma cultura agrícola ou para forragem, ou com pisoteio animal, é bastante comum ocorrer a compactação ou adensamento de camadas do solo. E aqui nós temos alguns efeitos então sobre o sistema radicular. Então vejam que a gente tem uma raiz crescendo na vertical, como é o comportamento natural dela, e de repente ela dobra quase em 90 graus aqui. Então isso é um indicativo de compactação do solo. Vejam aqui uma raiz que ela vai descendo, descendo e de repente faz uma curva quase 90 graus. Aqui mais nítido ainda. Então isso aqui é uma forma da gente ver a campo, olhando o sistema radicular das plantas, abrindo uma pequena trincheira. A gente nota que existe uma camada compactada aqui, mais ou menos, não tem uma referência, mas vamos chutar aí uns 15, 20 centímetros de profundidade. Então isso aqui indica esse comportamento de raízes, ele indica que existe uma camada compactada e as raízes elas estão tentando se adaptar para crescer, só que não estão tendo força suficiente para crescer no sentido que elas deveriam crescer, que seria para baixo. Então, nesse sentido aqui. Isso pode acontecer também em sistemas florestais. Então imagine uma árvore que ela não consegue aprofundar o sistema radicular. Com certeza ela vai ter uma série de problemas de absorção de água, de absorção de nutrientes, porque vai explorar um volume de solo menor, e ela vai ter problemas sérios também de capacidade de suporte. Porque quando a gente fala de árvore, a gente está falando de um indivíduo muito maior do que uma planta anual. Então, no caso de árvores, é bem complicado a gente ter um solo compactado a ponto de impedir o bom crescimento radicular. Aqui também alguns comparativos entre solo cultivado e não cultivado em relação à densidade do solo e porosidade. E o manejo ele pode afetar a densidade do solo. Então, basicamente o que acontece? A compactação do solo ela reduz a produtividade vegetal e, consequentemente, ela pode refletir, ela reflete em um prejuízo ao produtor. Muitas vezes é um prejuízo que não é fácil de ser mensurado, porque a resposta à compactação do solo ela não é direta e ela não é linear, não é igual todos os anos. Algumas ações como aração, gradagem, tráfego de implementos muito pesados em umidade incorreta, tráfego de animais, pode ocasionar essas camadas de compactação. E aí o que a gente faz para evitar essas camadas? Então, diminuir e planejar o número de operações, evitar o tráfego com solo úmido. Então, um solo úmido, se a gente trafegar sobre um solo úmido, a possibilidade de adensamento e compactação vai ser maior. Tentar trafegar sempre nos mesmos locais, então o que a gente chama de tráfego controlado. Utilizar pneus mais largos, então para um mesmo peso de equipamento, quanto maior a largura de um pneu, ou maior a largura de esteiras, ou esteiras em relação ao pneu, menor é a força por área, devido ao aumento da superfície de contato. E sempre manter vegetação, tanto vegetação morta como vegetação viva na superfície do solo. Existem várias maneiras, a gente vai ver a maneira mais, não sei se mais fácil, mas uma maneira muito, uma maneira muito fácil de medir a densidade do solo, que é através de amostras não deformadas. Então, a gente coleta com um anel e com equipamentos bastante simples, a gente consegue coletar amostras de solo a campo e fazer medições que podem ser feitas em casa, feitas num galpão, por exemplo, numa propriedade, para medir a densidade do solo. É bastante usado também a campo um equipamento chamado de penetrômetro. Esses equipamentos, a gente consegue medir no mesmo tempo, em comparação a essa coleta de anéis que a gente vai ver na prática, a gente consegue ter muito mais pontos de medição, medindo com penetrômetro, especialmente esse tipo de penetrômetro digital, existe de impacto também. Só que a relação entre o que a gente mede no penetrômetro digital e a densidade do solo,
ela exige bastante cuidado, porque essa medição do penetrômetro ela depende muito do conteúdo de água no momento da medição, claro, da densidade do solo, também da textura do solo. Então, por exemplo, tem que trocar, tem que cuidar a haste, o bico lá da haste, a ponta da haste, em função do tipo de textura. Solos pedregosos é complicado de fazer essa medição também. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de usar e principalmente de tentativas de extrapolação de dados oriundos de penetrômetro para a densidade de solo, pensando em tomada de decisão para manejo. Então, a porosidade do solo ela varia bastante no solo, de 25% a 60% do solo. Ela pode ser espaço poroso, e ele é importante porque ele afeta muitas funções. Então, por exemplo, os macroporos do solo, eles são responsáveis pela drenagem da água gravitacional, e também são os que transmitem ar de maneira mais eficaz, e são o hábitat de certos animais. Então, por exemplo, a água da chuva, logo que ocorre uma chuva, ela drena, então o solo, ela infiltra no solo e ela drena pelo solo através dos macroporos. Os macroporos também eles têm um tamanho suficiente para locomoção e também para o hábitat de uma série de organismos que moram e que passam toda ou parte da sua vida no solo. E também eles formam canais responsáveis pela troca, pelo fluxo de ar no solo. E quando a gente pega os microporos, por exemplo, geralmente eles estão dentro das unidades estruturais, então estão dentro dos agregados, e eles são responsáveis pela retenção de água disponível às plantas. Então, a água que passa nos macroporos, em geral, ela vai embora, ou fica muito pouco tempo no solo. E a água e os microporos, eles conseguem reter essa água, principalmente pela capilaridade. Então, a gente vai ver todos esses processos na aula de água do solo, mas os microporos, eles são responsáveis por segurar, então eles retêm essa água que os macroporos drenam, os microporos seguram essa água, e também é aqui que moram boa parte das bactérias do solo, elas moram aqui nos microporos. A consistência do solo ele é uma propriedade um pouco mais teórica, ela não é talvez tão prática como as que a gente viu até agora, e na verdade ela é a expressão, ela é a manifestação das forças de coesão, que é o que acontece entre as partículas de solo, e as forças de adesão, que é a capacidade do solo de se ligar ou de se aderir a outros materiais. E a consistência do solo ela varia com o conteúdo de água, com a textura, com a matéria orgânica e o tipo de material coloidal no solo. Então aqui tem alguns gráficos, acho que está melhor até lá no material que eu passei para vocês. Então o estado de conteúdo de água, conforme ele vai passando de seco para saturado, então conforme vai aumentando a quantidade de água no solo, nós passamos de uma dominância dos fenômenos de coesão para um aumento uma predominância da adesão, e aí depois a própria adesão começa a cair em função da quantidade de água. Ou seja, quando o solo está muito seco, a coesão é muito alta, ou seja, a ligação entre as partículas de solo, elas estão todas ligadas muito fortemente entre si. Quando começa a aumentar a quantidade de água, a coesão vai baixando, então o solo ele começa a se ligar com outras partículas, por exemplo, com a água, e começa a aumentar a adesão, então que é essa capacidade das partículas de solo se ligar com outras partículas de outra natureza. Então vai subindo a adesão até um certo ponto, quando o solo fica demolhado para saturado, a própria adesão vai baixando, porque aí a gente já está passando por uma fase quase de liquefação do solo. E isso se deve, então, basicamente à organização das partículas, como que as partículas se organizam
desde a coesão até a adesão. Então aqui uma tabela que ela relaciona o conteúdo de água do solo. Se o solo está seco, úmido, pouco molhado, muito molhado ou saturado. Então vamos pegar aqui para... vamos dar uma olhada nessa coluna aqui do solo seco com o solo molhado aqui. Então, por exemplo, forma de consistência. Então, a consistência do solo é algo que a gente vai ver lá na parte de morfologia do solo, vai praticar isso a campo também. Então, o solo, quando ele está seco, ele vai ser duro e vai ser áspero, e quando ele já está molhado, ele passa por uma consistência plástica ou viscosa. Quando nós temos o grau relativo de consistência, então ele vai ser muito alto quando seco e pode ser alto ou então baixo quando estiver molhado. O principal agente então da consistência aqui vai ser a atração molecular, né, responsável pela coesão, e aqui vai ser a tensão superficial, ou seja, a adesão quando o solo estiver úmido. Então aqui, óbvio, aqui não tem água e aqui tem água, então por isso dessa diferença. A capacidade de suporte, de suportar carga, uma carga física, por exemplo, o tráfego de equipamentos, ela vai ser alta quando o solo estiver seco e vai ser baixa quando o solo estiver úmido, ou molhado, na verdade. Facilidade para o manejo, aqui o preparo vai ser difícil. Então, o preparo quando o solo está muito seco ele é difícil, porque o solo forma torrões e levanta muita poeira. E quando o solo está molhado, ele pode ter um preparo difícil também, porque os implementos vão afundar e deslizar e o solo forma poças. Então, o ideal seria um solo úmido, então uma condição intermediária entre um solo seco e um solo pouco molhado. Porque aí o solo fica esmigalhado e tem um bom efeito sobre a estrutura, isso aqui pensando no revolvimento do solo. Então, o conteúdo de água, quando ele for um pouco menor do que o limite de plasticidade, a gente vai ver também na aula prática, é a condição ideal para o manejo do solo. Capacidade, quando o solo estiver muito próximo da capacidade de campo, ele está muito suscetível à compactação, então o melhor é tentar não trafegar com o solo nessas condições. E com o solo na consistência tenaz, os agregados vão estar muito resistentes e vai exigir mais potência de máquina. Por exemplo, para fazer um plantio, alguma coisa assim. Então aqui só uma relação com a umidade e a melhor consistência para trabalho. A campo a gente pode determinar esse estado, que a gente chama de estado de Sazão, basicamente apertando o solo na mão, quando ele consegue formar um cilindro grosso, tipo uma massinha de modelar, assim, quando a gente desfaz ele, a gente consegue fazer essa massinha novamente sem umedecer ele. Então esse seria o ponto ideal para a gente conseguir trabalhar no solo. Aqui tem já é o último slide da aula, tem uma série de cálculos que a gente pode fazer aqui, que eu peço que a gente faz na aula. Não vou fazer aqui no vídeo, isso aqui faz parte da aula prática, então a gente vai ver isso lá na aula prática quando retornarem as atividades, certo? Então não precisam se preocupar em entender isso aqui por enquanto, eu vou explicar isso lá na aula prática. Eu coloco aqui na aula teórica porque em sala de aula eu faço um exemplo bem rápido disso aqui para preparar para a aula prática, mas depois quando retornar, então a gente retoma essa parte dos cálculos aqui e vai fazer os cálculos com bastante calma na prática. Então, não se assustem e não precisam resolver nada dessa parte de cálculos por enquanto, certo? O que mais que eu gostaria de... queria lembrar vocês também que o material está lá no Moodle. Então, vejam tanto as leituras que eu indiquei para vocês no Moodle, como o questionário dessa aula e das outras aulas também. Vejam lá no Moodle, respondam as questões, elas vão ajudar vocês a entender o conteúdo.
leiam os textos que eu indico lá. Então aqui é um vídeo, esse vai ficar comprido, mas os vídeos eles são extremamente resumidos. Então a gente fala só passa por cima, dá uma pincelada nas principais partes, lembrem sempre disso. Ele não substitui uma aula que a gente teria na sala de aula, não tem como fazer isso no vídeo, é muito maçante. Então, lembrem sempre disso, o vídeo ele é bastante resumido, ele é uma maneira da gente manter contato por enquanto, mas a gente vai ter que retomar esses conteúdos, então é muito importante que vocês façam as questões para aprofundar o entendimento, para aprofundar a nossa discussão. Leiam os textos que eu indico lá, os textos do livro, os textos da apostila que eu passo para vocês. Nesses textos vocês vão ver que vão bem mais a fundo que nos vídeos, óbvio. E as dúvidas, seja vendo o vídeo, seja lendo os textos, seja respondendo as questões que estão no Moodle, vocês podem tirar, lembrando de novo, via fórum específico de cada conteúdo que está lá no Moodle, ou então toda quarta-feira a gente tem a nossa live, a partir das 9 da manhã. Eu boto sempre o link ali no Moodle, basta vocês entrarem lá no link e irem tirando as dúvidas, certo? Quem puder vai fazendo isso durante a quarentena, quem não puder faz depois, quando voltar, quando tiver acesso à internet, porque isso vai ser parte da avaliação quando nós retornarmos, ou da recuperação de conteúdos. Eu vou levar em conta também quem fez os exercícios, quem viu os vídeos, tudo isso, certo? Então, até a próxima, fiquem bem e cuidem-se.